Vamos resolver uma questão de juros simples que envolve tempos diferentes de prazo e taxa. Me acompanhe que você vai ter acesso a uma excelente questão que vai mostrar exatamente o que é que complica na hora do pensamento do aluno. Vamos lá. Essa questão caiu num vestibular lá na FUNESP, São Paulo. Vamos lá. Num balancete de uma empresa consta um certo capital, ó, que eu não sei qual é, a uma taxa de 30%, ó, 30% ao ano, aplicado durante 8 meses. Perfeito. Vou anotando aqui 8 meses. Rendendo juros simples, rendendo juros simples, ó, regime de juros simples, no valor de R$ 192. Então, juros, R$ 192. Ponto de atenção. Geralmente, as pessoas, quando estão diante de uma questão dessa, olham para esse 192 e já pensam que é o capital, mas não é o capital. Se você anotar que isso aqui é o capital, adeus a questão, pode dar adeus. Na verdade, ele está dizendo, eu vou repetir aqui, ó, rendendo juros simples num valor de 192. Então, ele não está dizendo que é o capital, ele está dizendo que é juros simples. Aí ele pergunta, o capital aplicado, nesse caso, foi de quanto? Capital aplicado, que é exatamente o que ele quer que você calcule. Então, vamos lá. Essa questão, ela tem pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção aqui é que ela deu um prazo de 8 meses e uma taxa ao ano. Então, ó, ano e mês. Então, o que é que significa aqui? Ponto número 1, eu vou ter que calcular a taxa equivalente ou proporcional. Por que ou proporcional? Porque em juros simples, né, a taxa equivalente é igual à taxa proporcional. E o outro ponto de atenção aqui é exatamente, ele está pedindo que você calcule o capital e deu os juros. Então, quer dizer, você vai ter que fazer uma conta voltando. Geralmente, é uma questão de juros simples, a questão fornece o capital e pede para você calcular o montante. Aqui ele nem falou de montante. Na verdade, um contador, né, você que é estudante de contabilidade, você vai se deparar muito com isso lá no seu dia a dia. O contador, ele sabe que tem juros de 192, sabe a taxa, né, sabe o prazo, mas ele tem que calcular o capital que é para ele poder lançar também lá no investimento que ele fez. Então ele tem que calcular o capital. Como é que ele vai fazer isso? Então tem 2 pontos de atenção, por isso que essa questão é muito importante. Então vamos lá. Já que você já identificou que precisa calcular a taxa equivalente, qual é a fórmula da taxa equivalente? Eu dei uma simplificada aqui na fórmula, a fórmula é essa daqui. Aí, dica número 1, primeiro, você vai, essa fórmula, ela faz uma referência entre a taxa e o prazo que você tem e a taxa e o prazo que você precisa calcular. Então, vamos lá, você tem duas dimensões aqui, tem I1 e N1, e tem o I2 e o N2. O I1 e o N1, que é o que você tem, ó, eu coloquei aqui do lado, taxa que você tem, o I1 é 30% ao ano, não tem nem como errar, é só você olhar no enunciado da questão. O I1 é 30% ao ano, o N1, se é 30% ao ano, o N1 é para 1 ano. E você precisa calcular o quê? Você precisa calcular a taxa ao mês, porque o prazo que ele forneceu foi um mês. Então, já que você vai substituir lá 8 meses, você tem que colocar a taxa ao mês. Então, a taxa 2 é exatamente o que você quer calcular, que é a taxa ao mês, e o prazo dessa taxa é para 1 mês. Então, substituindo aqui, ó, você tem que 30% ao ano corresponde a 1 ano. E a taxa que você quer corresponde a 1 mês. Só que tem um detalhe, você vai fazer aqui uma razão, né, que é uma igualdade de frações, mas se deparou aqui com outro tipo de problema. Por quê? Ora, se eu tenho 30% para 1 ano e uma taxa que eu quero para 1 mês, ó, tem ano e tem mês, você não pode seguir, você tem que colocar no mesmo patamar. É aquela história, laranja com laranja, banana com banana, eu sempre falo isso. Então, é muito melhor você... Professor, qual é o que eu altero? Eu altero o ano ou eu altero o mês? A regra é o seguinte, entre ano e mês, qual é o maior? É o ano, porque dentro do ano tem 12 meses, então substitua sempre o maior. Então, dentro do ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Então, no lugar de você colocar 1 ano, você coloca 12 meses, que fica exatamente assim, ó. 30% ao ano para 12 meses e a taxa que você quer para 1 mês. Aí fica mês e mês. Agora sim, você
consegue, né? Vou dar uma arrumada aqui, fica 30% dividido por taxa, que é o que você quer, igual a 12 dividido por 1. Produto dos meios pelos extremos, porque você está igual está aqui numa razão, que é uma igualdade de frações. Produto dos meios pelos extremos, você tem que 12 vezes a taxa, que é o que você quer, é igual a 30% vezes 1. 12 igual a 30%, a taxa é 30 dividido por 12, que dá uma taxa ao mês de 2,50% ao mês. Agora sim, professor, agora você está vendo aí, eu tenho uma taxa ao mês, eu tenho um prazo ao mês, agora é só o quê? Agora é só substituir na fórmula. Mas, professor, qual é o regime, né? É o regime de juros simples. Você precisa saber disso aqui exatamente para fazer o próximo passo, que é o diagrama do tempo. O diagrama do tempo, você está vendo aí, ó, ele quer o capital, ele nem está falando de montante, de forma nenhuma, né? Setinha para baixo, capital, foi uma aplicação, ok? E ele está dizendo que o prazo são 8 meses e agora a taxa 2,50 ao mês, ó, mês e mês. Por isso que o diagrama, ele é legal porque ele dá uma visibilidade melhor da questão, perfeito? Aí vamos lá, ó, regime de juros simples. Qual a fórmula? Ora, se é regime de juros simples, só existem 3 fórmulas. A primeira, montante igual a capital mais juros. A segunda de juros, capital que multiplica I que multiplica N. E a terceira, a fórmula geral de juros simples. Qual a fórmula que você vai utilizar, né? Ora, professor, já que ele deu o valor dos juros, eu vou utilizar a fórmula de juros. Perfeitamente. Então, agora é só substituir. Qual é o valor dos juros? 192 igual a capital, que é o que você quer, vezes a taxa. Quanto é a taxa? A taxa agora é 2,50. Dividido por 100 fica 0,25. Vezes 8, são 8 meses. Fica 192 igual a 0,20C, que é o capital. Capital é 192 dividido por 0,20, aquela conta voltando que eu falei. Então, dá que o capital é 960. Show de bola? Campeão? Então, eu sempre encerro dizendo o seguinte, o próximo slide que você vai ver é exatamente uma lista de passos que eu coloco para você se situar. Segue essa lista que você vai resolver essa questão tranquilo. Qual é a dica que eu dou? Para o vídeo, volta, dá uma olhada, entenda a dinâmica dessa questão. Na verdade, a questão lhe deu os juros e você fez uma conta voltando para calcular o capital. E esse capital, no caso aqui, o contador lá queria para poder fazer o lançamento daquele investimento. Perfeito? Show de bola, campeão. Até a próxima. Tchau, tchau.